Imagine a cena de um pasto cheio de vacas, bois, que ficam ali e vão consumir a sua graminha e ficar ali o dia todo consumindo, mastigando, 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 até que eles realmente façam a digestão completa, façam e vão para casa. Pois bem, esse ato de remoer dos ruminantes, ele lembra muito o sentimento de remorso. Tanto é que a palavra remorso tem origem na palavra remoer. E o remorso, ele tem como pano de fundo a tristeza, o pesar por um erro, por falhas cometidas. Algo que saiu do esperado. E, ao contrário do efeito benéfico dos animais no ato de remoer, o remorso, que vem desse sentimento de culpa, esse pensamento de culpa, ele não produz mudanças positivas em nós. Quando nós passamos tempo, muitas vezes anos da nossa vida, pensando e sentindo culpa por algo, mas não fazendo nada diante daquela situação, daquela falha que ocorreu, isso pode manter vícios, manter problemas na nossa vida e que podem ter até consequências muito ruins. Por exemplo, no caso de um casal que está brigando constantemente e ali um dos dois que brigou, xingou, falou o que não devia no momento de forte emoção. Depois de um tempo essa pessoa sente ali um remorso, uma culpa e vai lá e pede desculpa para a pessoa, né, que ofendeu ali, para o parceiro ou para a parceira que ofendeu. E esse parceiro, essa parceira perdoa, fala ok, vamos em frente. Acontece que no outro dia a mesma situação volta a se repetir, o mesmo comportamento de agressão com palavras, com gestos, enfim, volta a acontecer. Essa outra parte da relação, ela pode assim se sentir prejudicada, né? E ali podendo dar até mesmo o fim da relação. Se isso não for trabalhado, ou até mesmo que essa relação perdure por muitos anos, ela vai estar comprometida, ela não vai ter a qualidade que ela poderia ter, né? Ela não poderia ser uma relação de crescimento, e sim de decréscimo. Por isso que o sentimento de remorso em si, para ele deixar de existir, ele precisa ter uma reflexão, né? Então, todos nós sentimos remorso em algum momento da nossa vida. Um sentimento de pesar, de culpa ali, de tristeza por algo que nós erramos. Todos nós, seres humanos, erramos. Mas o que nós precisamos fazer? Nós precisamos olhar para esse sentimento que vem no nosso coração, né? Entender por que esse sentimento está ali, né? Causando aquela tristeza, aquela angústia. E pensar, olha, o que eu poderia deixar de fazer para que esse sentimento não aconteça mais? Para que esse sentimento deixe de existir nas minhas relações humanas. Então, fazendo essa análise, essa reflexão sobre o remorso, nós conseguimos entender e mudar o pensamento, né? Não tem, os sentimentos, a compreensão dos sentimentos facilitam a compreensão dos pensamentos. E é nos pensamentos que nós conseguimos, de fato, mudar e alterar comportamentos. E qual que é o comportamento que pode ser gerado a partir da reflexão do sentimento de remorso? O arrependimento. Porque o arrependimento, ele não envolve sentimento. As pessoas têm uma ideia muitas pessoas têm uma ideia muito distorcida do arrependimento, mas na verdade ele não é sentimento, ele é escolha, ele é pensamento. Olha, eu entendi que a causa dessas brigas, por exemplo, é que eu implico demais com um objeto que não está no lugar que eu quero, né? Mas aquele objeto, se eu aceitar que as coisas não são sempre do jeito que eu quero, que se eu ficar pensando se aquele objeto
vai me fazer mal, ele realmente vai me fazer mal, então eu vou deixar isso para trás. Eu sim vou pedir desculpas para as pessoas que foram prejudicadas, mas eu vou deixar aquela situação me dominar. Isso realmente é o arrependimento. E por que o arrependimento ele é tão benéfico? Porque ele nos leva para uma outra conduta. Ele nos leva para uma conduta de crescimento pessoal. As pessoas, elas preferem estar do lado de pessoas que estão constantemente crescendo do que pessoas que ficam ali remoendo, ruminando coisas do passado que não voltam, que não mudam o seu comportamento por anos a fio. E eu não estou falando isso para você numa posição de que, não, eu, Jéssica, não julgo, não sinto remorso. Sim, mas eu acho que é importante a gente sim parar, né, um tempo para a gente refletir, seja no ambiente terapêutico, seja em silêncio, no nosso quarto, um momento de reflexão, de meditação, fazendo uma leitura altamente benéfica. Eu, por exemplo, faço uma leitura bíblica todos os dias para pensar, examinar os meus pensamentos, né? E assim eu consigo dar passos práticos. Eu consigo entender que quando eu me arrependo, eu cresço.